uma felicidade mesmo. E hoje nós ouvimos a leitura sobre a importância de fazer bom uso dos ouvidos. Faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento, sabermos fazer bom uso de ouvido, inclinar o ouvido para as boas coisas, assim como inclinar o olhar para as boas coisas, porque tudo isso é caminho de crescimento. Nós tivemos uma notícia de que uma mãe muito aborrecida, porque a filha a desobedeceu, então ela se entregou a uma ira desumana, porque considerava que, sendo mãe, a autoridade maior ali no lar, ela exigia uma obediência irrestrita. Então, entregando-se à fúria, à frustração, à decepção, ela jogou a menina no chão e pisou a sua coluna com muita força. Quebrou a coluna da menina. Então, foi um mal que lhe rendeu várias décadas, talvez séculos, de sofrimento. Porque quando se abriga culpa, ou quando se acha mais, assim, não se valoriza o que realmente tem valor, que no caso é a vida, deixou-se de dialogar, deixou-se de ouvir, deixou-se de ver, nós nos embrenhamos por caminhos tortuosos. Então, importa considerar hoje que nós temos como tema a vida e o tempo, aquela frase de Jesus, acho que única, quando ele nos convoca a aprender com ele. Aprendei comigo, que sou brando, manso e humilde de coração. Então, o nosso propósito aqui é crescer em sabedoria, é aprender a amar melhor, é discernir aquilo que realmente nos faça mais e mais plenos. Então, nós vamos nos criando a pouco e pouco, né, como homens, como seres do bem. Mas isso leva um certo tempo. E por causa dessa necessidade, nós vamos, a passo e passo, alcançando, né, no processo do viver, essa autonomia, essa certeza das boas escolhas. Nós escolhemos uma página aqui chamada O Uso do Tempo, e diz que a vontade e a disciplina são fatores fundamentais para o bom uso do tempo. O tempo que vem a ser um empréstimo divino para nós. Um empréstimo que nos favorece o autoconhecimento, que nos favorece as boas obras, que nos favorece a quitação dos nossos equívocos do passado, porque com o tempo nós vamos nos autoconhecendo, nos autodescobrindo e realizando aquilo que nos torne mais plenos. Leon Denis fala da vontade na sua obra do Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, ele diz que a vontade é a maior de todas as potências. Então, eu penso que o primeiro passo para o nosso crescimento seria despertar a vontade de querer melhorar, a vontade de querer contribuir, não só com aqueles ao nosso redor, mas conosco próprios, crescendo. E às vezes dói, às vezes é difícil num mundo como o nosso, porque nós estamos, muitas vezes, embrenhados numa ilusão. E é difícil deixar as ilusões, né? É difícil, muitas vezes, e dá medo a gente fazer o enfrentamento honesto, sincero, de nós mesmos, porque vamos descobrir coisas dentro de nós que não nos agradam,
que parece que nos apequena, que nos faz esquecer da nossa grandeza. Mas é um passo muito necessário, esse do enfrentamento honesto, franco, destemido do nosso íntimo. Então, esta vontade já tem sido falada e pregada desde João o Batista, quando ele diz: convertei-vos, o reino dos céus está próximo. Então, transformai-vos, né? É preciso realizar em nós uma verdadeira transformação. Então, nós vemos que, sendo um empréstimo divino, o tempo que nos é concedido, então é também a oportunidade de transformação. Aliada à nossa vontade, nós vamos percorrendo uma trajetória de mudanças positivas, mudança de percepção, de pontos de vista, né? E vamos a pouco e pouco nos encorajando e tomando o governo de nós mesmos. Diz para uso diário, o palestrante José Raul Teixeira, ele diz assim, que com calma você entenderá cada ocorrência à sua volta e cada pessoa em seu caminho. É psicografia de um espírito chamado Joanes. Então, ela recomenda aqui, ou ele, não sei, Joanes, se é homem, se é mulher, recomenda que nós cultivemos a serenidade, a calma, diante das coisas da vida. Porque só com calma nós deixaremos o impulso da raiva tão prejudicial, o impulso da ira, o impulso da frustração, e vamos nos colocando perante a vida e as dificuldades, as realidades, de uma forma serena, confiante, porque já temos a certeza que Jesus está no comando dessa embarcação chamada Terra, desse grande povo que é a família humana. Ele é o nosso tutor, mentor e guia. Então, é o tempo, a oportunidade sagrada de trabalho. E o chamamento da vida é que nós realizemos esse trabalho com muito denodo, olhando primeiro para o nosso íntimo, trabalhando a nossa essência, e depois estender para o ambiente ou aqueles que nos cercam, ou a comunidade, a sociedade. Mas, sem nos prepararmos em primeiro lugar, será muito mais difícil realizarmos algum contributo para fora, para o exterior. Então, antes de tudo, embelezar e trabalhar a nossa individualidade mais recôndita, lá no imo de nós mesmos. Quando a gente faz melhor o nosso trabalho, tudo se torna mais leve. Então, o conselho é aprimorarmos-nos a nós mesmos, buscando essa realização mais bonita, mais adequada para a nossa condição de filhos de Deus, para a nossa natureza, que é a natureza divina, que é a natureza sagrada. Então, olhar com atenção e ouvir com muita atenção, fazer com mais atenção ainda, para que não nos traiamos. Nós não devemos recusar os nossos dons, rejeitar as nossas possibilidades, os nossos potenciais. Não podemos trair a nós mesmos, e nem ao projeto da vida maior que tem a nosso respeito. Então, a sua vida pode tornar-se um estuário de felicidade, quando você é fiel, faz aquilo que os judeus diziam de umuná, né? Quando você é leal à essência, à verdade. Jesus sempre nos convida a buscar a verdade libertadora. Então, quando ele fala, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, ele está mostrando para nós esse caminho luminoso,
que só pode ser percorrido quando nós já adquirimos essa base de compreensão, de percepção do fluxo da vida, da importância de nos situarmos como somos, porque não há ninguém no mundo que não se pergunte: de onde eu vim? O que é que estou fazendo aqui? A quem vou prestar contas? Então, esse questionamento em torno de nós mesmos é uma reflexão que importa para que nós acertemos o passo na direção de realizar um bom trabalho, um trabalho libertador, transformador, que começa sempre com a educação, que é o senso da vida. Lá no Livro dos Espíritos está escrito, numa das questões, que a chave do progresso individual e coletivo começa na educação, é a educação. E a autoeducação, olhar para nós mesmos. Vejam que a nossa primeira tarefa, a nossa maior responsabilidade é mesmo conosco próprios. Então, a nossa vida pode se transformar num estuário de felicidade, num campo de alegria, evadindo-se das cadeias do remorso, do pessimismo, do egoísmo, do mal. Enfim, para que a sua travessia humana seja um hino de ventura para o seu encontro com Deus por meio do seu semelhante. A ponte, então, que nos conduz a Deus é sempre o nosso próximo, né? Quando nós conseguimos fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse para nós, fica simples o nosso viver. Por isso que o melhor negócio é o amor, é a fraternidade, é esse cultivo da espiritualidade básica que começa com a bondade simples, com o viver simples, com o bem pensar, com o bem mentalizar, com o bem falar, com o bem ouvir, com o bem fazer. Então, isso tudo faz parte do projeto de educação. Então, do outro lado, o emprego do tempo de modo adequado, equilibrado, positivo, com análise e observação atentas, e ainda com leitura e estudo crescentes e permanentes, pode resultar em significativo avanço moral. Então, vejam só, que não basta só nós fazermos a rotina da prática do bem. É preciso também aprofundar o entendimento. E isso se faz aproveitando o pensamento raciocinado, que é uma prerrogativa só nossa, de seres humanos, e que não pode ser desperdiçada, né? Então, estamos aqui para amar e para nos instruirmos. Por isso, são as duas asas que nos conduzem ao reino dos céus. O saber, sim, e o praticar o amor, a bondade, a caridade. Então, amai-vos, como diz lá no Livro dos Espíritos, e instruí-vos, né? Para nos transformarmos em verdadeiros cristãos, em verdadeiros apóstolos de Jesus. Então, para fazer parte desse apostolado, fazer parte como cidadãos do reino dos céus, precisamos ser robustos na vontade, firmes, determinados e perseverantes. Porque tudo que nos cerca pode nos levar a mentiras, a ilusões. Então, é preciso nos instruirmos para fazermos boas escolhas. Discernir. Discernir é importante. Então, vamos buscar a verdade, porque a verdade liberta, né? E a gente não precisa se tornar tolo para se fazer amado. Não precisamos aderir a nenhum movimento que vá atrair a nossa convicção. Então, é preciso firmeza. E é preciso dar continuidade ao nosso projeto de alcançar a plenitude, a santidade, que foi para isso que Jesus veio. Não é só Irmã Dulce, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá que devem ser considerados santos. Todos nós temos esse projeto
Claro que não vai ser de hoje para amanhã, mas com o tempo, que é oportunidade, presente divino, concessão do alto, e com a nossa vivência, com consciência esclarecida, com uma adesão firme aos bons propósitos e aos valores, nós vamos alcançando isso. Nós podemos ser muito felizes aqui mesmo na Terra, porque temos ferramentas suficientes para observarmos aquilo que realmente importa para nós. Então, ajuda essa reflexão, ou esse entendimento, nos ajuda a nos tornarmos pessoas do bem, úteis onde quer que nos encontremos, bem dispostas a cumprir a parte que nos compete com zelo, com empenho, com competência, com qualidade e com amor. Então, é uma coisa sutil essa colocação, porque nos diz que qualquer coisa que a gente queira ou que a gente tome como tarefa, devemos nos dedicar completamente àquilo. Se for descascar batata, então que façamos isso como se fosse algo muito sagrado. Se for para limpar um chão, que façamos isso também como algo sagrado. Essa semana assisti um filme muito impactante, chama-se Adu. Então, é a história de um menino que teve que sair da sua pátria porque lá não havia condições de vida. Sua mãe tinha sido escorraçada e ele saiu para outro país buscando viver. Então, um grande sofrimento daquele povo. E a irmãzinha dele o acompanha. Só para vocês imaginarem o quanto foi impactante, eles procuraram o pai e viajaram na roda do avião para viajar de graça. Não tinham um tostão para comer. E a irmãzinha, muito frágil, porque caminharam muito, se desgastaram demais, e a irmã que cuidava dele acabou tendo uma síncope. E lá no buraco da roda do avião, ela caiu. E ele ficou sozinho. Não tinha mais do que 5 anos, o garoto. Mas encontrou uma pessoa do bem, um rapaz, que tomou o lugar da irmã para cuidar dele e direcionar. Então, isso me fez pensar, a mão de Deus está em todo lugar, está em toda situação, e nós podemos confiar. Então, somos socorridos constantemente, através das inspirações, através mesmo de mecanismos da própria vida. Porque Deus se serve das criaturas para amparar as criaturas. Quando nós pensamos assim e temos esse discernimento, a vida se torna mais leve, né? E nós vamos crescendo em plenitude, né? Porque é esse o nosso objetivo aqui. A gente vem aqui no mundo para aprender. E quando escolhemos aprender com Jesus, nós vamos, a pouco e pouco, abrindo mão do nosso autoritarismo, do nosso personalismo exagerado, nós vamos abrindo mão daquelas outras coisas que foram necessárias em tempos muito remotos. Por exemplo, o egoísmo naquele tempo lá, do primitivismo, talvez tenha sido algo importante, como o instinto de sobrevivência, trazer aquilo para sobreviver. Mas hoje já é muito demodé, já está fora de ordem, está fora de moda a gente ser egoísta. Por quê? O contraponto do egoísmo é a solidariedade e a fraternidade, que são pilares da paz. Nós estamos ajudando a construir um mundo novo, um mundo de paz, um mundo onde haja menos injustiça. Está longe ainda, mas estamos ajudando a construir. Como? Quando nós refletimos melhor, quando meditamos, quando oramos, quando buscamos praticar o bem, quando buscamos, sobretudo, interiorizar na nossa essência aquilo que Jesus nos ensinou. Isso é um fator importante. Tornando-nos melhores, diz ainda na psicografia de Joanes
com Raul Teixeira. Será mais fácil enxergar no próximo um irmão e fazer a ele somente o que gostaríamos que ele nos fizesse, com que estaremos colocando em prática o ensino máximo de Jesus, o Cristo, modelo guia da humanidade, nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas. E sendo melhores, sem um átimo de dúvida, seremos mais felizes desde logo e aqui mesmo na Terra. Então, vida e tempo fazem parte, estão juntos, da mesma maneira, favorecendo o nosso caminhar, o nosso aprendizado. Então, que nós possamos observar com bastante acuidade cada minuto, segundo que recebemos de presente para contribuirmos, para dar o retorno positivo para esse presente. Diz ainda que o trabalho construtivo é a jornada sublime da alma rumo do conhecimento e da virtude, da experiência, que tem a ver com vida e tempo, e da elevação. Nós podemos considerar que o tempo para evoluir não tem limite, é infinito. Então, ninguém precisa se desesperar, achando que perdeu tempo, que perdeu oportunidade. Dizem que a oportunidade é careca, mas não é, não. Sempre virão outras chances, outras oportunidades, porque Deus tem milhões de maneiras de chegar até nós, de oferecer para nós caminhos novos. Então, nós não precisamos nunca desanimar, não precisamos desesperar. O sentido do tempo, então, em nossa vida é o bom aproveitamento dele, para nos aproximarmos de Deus. Para que aproximar de Deus? Para cumprir a sua vontade. Então, o sentido do tempo é esse. Jesus, quando veio, não veio trazendo o evangelho dele, de Jesus. Não, as boas novas são as boas novas do reino dos céus. Ele veio trazer e manifestar e expressar a vontade do Pai Criador. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Estamos juntos, unidos. E nos convida a unirmos-nos com ele, porque sendo ele o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por ele, que é o Mestre. Nenhum outro avatar, nenhum outro missionário, nenhum outro enviado de Deus e de Jesus na Terra passou para a humanidade esses ensinos seminais, esses ensinos que gerarão frutos ao infinito. Ele, com toda a direção, com toda a capacidade dele, trouxe para nós com clareza. E, por isso, o Evangelho nunca deixará de estar, de ser, né, essa luz de amor, esse caminho evolutivo, quando praticado, quando compreendido, quando visto, como deve ser visto. Então, nós devemos nos entregar a esse trabalho de construção, fundamentados nos ensinos de Jesus. Para quê? Para que realmente alcancemos todas aquelas virtudes que ele colocou no Sermão do Monte. A humildade, a mansidão, o nos tornarmos pacificadores e pacíficos, a misericórdia que devemos cultivar, a caridade não só para com o próximo, mas conosco próprios. Precisamos nos reconhecer nesse espaço de merecimento que vamos criando dentro de nós, construindo devagarinho, reconhecendo que já lutamos muito e que temos muito a lutar. Então, precisamos ter uma certa gentileza conosco e aprendendo a nos perdoar os nossos equívocos. E, assim, quando perdoamos a nós mesmos,
nos tornamos muito mais capazes de perdoar aqueles que nos ofendem, que erram conosco, e de não julgar tanto, não censurar tanto. Porque antes da censura, é preciso que nós nos identifiquemos com o outro e percebamos a sua situação. Muitas vezes, alternativas faltam para a pessoa, às vezes, que comete um deslize. Então, é preciso que a gente se exercite na tolerância, na compreensão, para nos tornarmos melhores. Então, é preciso fixar os dons para quê? Para respirarmos em planos mais altos. Não é essa a nossa destinação? Nos tornarmos mais e mais perfeitos? Porque Jesus disse, sede perfeitos. Então, para ser perfeito, nós temos que respirar em climas mais evoluídos. E essa é a nossa tarefa. Pela necessidade, o espírito atravessa a ignorância de modo a estender os seus poderes. Sofrendo limitações, improvisamos situações para transcender. Veja, é um mecanismo automático. Nós, quando sofremos, transcendemos. Né? Então, a gente vai alcançando na medida que a oportunidade chega, e sempre chega por meio da vivência e do presente, que é o tempo. Então, a educação individual vai se transformando em educação coletiva. Observem, quando eu me autoeduco, eu vou ter uma postura diferenciada. Eu não vou mais exemplificar ira, eu não vou mais exemplificar crueldade, não vou mais ser deselegante moralmente. Eu vou saber me conduzir em quaisquer situações. Não é verdade? Então, sendo assim, nós vamos transformando a educação coletiva também. Porque somos semeados, mas semeamos igualmente. Uma postura nossa influencia o nosso próximo, influencia o ambiente. Podemos até, com mentalização e oração, modificar os fluidos de um ambiente que esteja em conflito. Podemos, então, fazer o uso das mentalizações e da prece quando em nosso lar houver conflito. Podemos estar ali, no silêncio da prece, modificando a natureza do ambiente então presente. Isso favorece a coletividade, faz bem para a comunidade, eleva o padrão existencial. O Papa Francisco, recentemente, fez publicar uma encíclica maravilhosa, chamada Fratelli Tutti. Todos somos irmãos. É realmente algo muito interessante. E eu gostaria de ler, porque acho que é conveniente para os nossos objetivos, já que alcançamos Deus pelo nosso próximo, então, observar as palavras desse chefe religioso, que, graças a Deus, é alguém de uma percepção bastante ampla, que sabe usar bem o ouvido, de ouvir, que inclina o olhar para aqueles que são pobres, marginalizados, muitas vezes esquecidos, que combate a crueldade moral, que combate, muitas vezes, a corrupção. Nós sabemos, temos notícia de tudo isso, não é? Então, é um líder religioso de valor. Então, estamos vivenciando uma época, eu acho que estamos todos vivenciando uma época do espírito, né? Porque há um despertar, né? Uma conscientização dessa realidade espiritual e da importância de nós participarmos com denodo em tudo isso. Eu vou ler para vocês aqui a carta encíclica Fratelli Tutti, do Santo Padre Francisco, sobre a fraternidade e amizade, quando ele acrescenta 2 preces. Eu só vou ler as preces. Diz assim:
Como é importante sonhar juntos. Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não existe. É juntos que se constroem os sonhos. Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos, fratelli tutti. E, em seguida, a oração do Criador, ao Criador. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. E aí a gente se lembra do Adu, né? Está na Netflix. Do seu povo, da sua mãe, da sua irmã, que não tinha o que comer, não tinha como parar de pé. Infundir nos nossos corações um espírito fraterno, inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias, em um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Nós vivemos um tempo carente de esperanças, então vamos acender essa chama, acender a luz da esperança e acreditar que dias melhores nós, juntos, todos, haveremos de construir. Então, nós podemos dizer aqui que a evolução é um processo pedagógico. Não pode ser terceirizado. Cada um vai vivenciando essa oportunidade de desenvolver, né? De crescer. E a prece, a meditação, isso que nós estamos fazendo aqui, o estudo, né? São poderosas ferramentas para a manutenção da nossa saúde espiritual, do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, já que a nossa tarefa primeira somos nós mesmos. Então, precisamos dessa ligação com o sagrado para termos coragem, segurança, confiança. Estamos todos comprometidos com o processo evolutivo de não só nosso, mas também de todos que nos cercam. Então, para fazer isso, precisamos caminhar para dentro, como temos dito até agora, e aceitar a regência de Deus no universo. Estamos aqui para aprender, a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, conforme o documento Delors, né? Que fala sobre a educação nessa base do conviver, do ser, antes de tudo. Então, nós teríamos também a dizer que, vamos achar aqui, porque é tanta anotação, que nós acabamos nos perdendo. Eu gosto de refletir sobre isso. Ó. A escalada humana, para associar tempo e vida, né? A escalada humana nos faz refletir. Em que ponto tornam os precursores do homem verdadeiramente humanos? Quando é que se tornam verdadeiramente humanos os precursores do homem? Não éramos humanos há 2 milhões de anos atrás, mas já o éramos há 1 milhão de anos. Olha o tempo que nós levamos para nos tornar humanos. E o tempo dobrará ou não, não sabemos, para nos caracterizarmos como anjos ou como verdadeiros homens de bem. Então, o tempo é um recurso da vida, é um presente dos céus. Então, há 1 milhão de anos, já surgiram Homo erectus, Homo pequinensis, Homo madalensis e tantos outros da antropologia.
O pequinense foi o primeiro a usar o fogo. Então, nós vemos a lei do progresso regendo a nossa escalada humana. A lei do progresso associada à vida e ao tempo. Então, esse conteúdo real de evolução, tanto biológica como cultural, consiste em quê? Na elaboração de novos padrões de comportamento. Será que no nosso tempo de hoje, com a oportunidade de vivenciar a crise da pandemia, nós não estamos também transcendendo? Aderindo a novos comportamentos? A novos hábitos libertadores? Ao próprio aprofundamento do autoconhecimento? E do nosso potencial de utilidade e de construção no mundo que nos cerca? Então, claro que sim. Porque a vida tem um propósito claro e definido, que é o aprimoramento do ser, que tem a ver com o autoconhecimento, com a maturidade emocional e espiritual. E em que se fundamenta essa maturidade? No nosso jeito de pensar, na nossa conduta, né? Que nos indicam motivações, ações e escolhas. Então, eu acho que nós já estamos passando, né, Inês? Não estamos? É? Então, o que é fundamental para nós é o cultivo da capacidade de autodireção. Precisamos ter foco. Por quê? Não há vento favorável àquele que não sabe aonde quer chegar. Então, porque a ignorância é a raiz de todos os males, livremos-nos dela, né? Buscando compreender cada vez mais e melhor a nossa existência e os presentes que nos são concedidos, como o tempo, a vida e aqueles 5 caminhos que nos asseguram equilíbrio e serenidade. Esses caminhos são o caminho de amor, caminho de paz, caminho de não violência, caminho de retidão e caminho de verdade, que representam a concretização do bem. Quero terminar. Então, cultivar a espiritualidade básica, combater os estados mentais negativos, cultivar os positivos, equilibrar-se, suavizar os sentimentos, harmonizar-se, aceitar-se, ter flexibilidade na mente, amar e aprovar a si mesmo, viver bem o dia de hoje. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade recomenda que nos amemos e nos instruamos. Esse é o caminho fundamental da nossa realização como filhos de Deus, na medida em que cultivamos os valores do conhecimento e buscando entender a vida, seus objetivos, procurando fazer o bem, que é o amor em ação. Nós escolhemos uma pequena lição de Emmanuel, chamada Na Escola da Alma, diz assim: efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco, porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como sejam o alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, eu recomendo, porque não posso divagar muito sobre esse texto, que vocês leiam em casa, quando fizerem o Evangelho lá nessa semana, de Pensamento e Vida, Emmanuel e Chico Xavier, está aqui nessa edição, na página 29. Mas o título é Educação, capítulo 5º. Então, vai discorrer sobre tudo isso que nós falamos, que é a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude. Não é conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que se consagrando
ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, aprendamos com Jesus, que é manso e humilde de coração. Gratidão. Cria novos paradigmas, né? Sem dúvida. Eu penso também. O que vocês acham? Quem é que está só lamentando a pandemia? É preciso olhos de ver, né? Então, preciso um percebimento melhorado, uma flexibilidade na nossa mente e uma capacidade de aceitação, né? Certo. Daqui a alguns anos, muitos anos, vou olhar um pouco para trás, e observar e entender a importância desse. Será que nós já não estamos com essa sementinha de entendimento? Quantos de nós, né, já compreendemos que há um propósito atrás disso? E como a gente acredita que tudo que nos chega são ou podem ser revertidos em lições, né, de crescimento, nós estamos fazendo o acolhimento, aprendendo a acolher o que é coletivo, porque essa crise é mundial, né, global, e transferindo para o nosso particular. Se vier uma doença, a gente vai saber acolher, porque treinamos o coletivo, né? Então, se vier uma crise, uma dificuldade, com muito maior serenidade e mansidão, nós vamos ser capazes de aceitar, de acolher, de pensar a respeito. Porque eu penso também que uma das tarefas importantes de Jesus foi nos ensinar a pensar, né? A gente tinha aberto mão disso. A gente ia, assim, no fluxo do Maria vai com as outras, das ordenações, daquelas exterioridades, dos rituais, da obediência aos 613 preceitos estabelecidos pelo mosaísmo formalista da religião judaica. Então, hoje a gente questiona, porque Allan Kardec nos ensinou que é preciso questionar, né, para realmente fazer a escolha consciente. Então, nós estamos aprimorando a nossa consciência, sem dúvida. E isso é muito gratificante e nos confere uma grande alegria de viver, um maravilhamento. Ora, estamos progredindo. Isso é muito bom, né? Porque quando se progride, se liberta. Eu queria alguma pergunta. Vida sem mistério, tempo sem mistério, né, gente? Nós já alcançamos tudo, não é não? Bom dia a todos. Nós gostaríamos de lembrar da importância da água fluidificada. Que assim como na hora do passe o nosso sangue é fluidificado, nós somos harmonizados, recebemos todas essas bênçãos de saúde, de paz, essas energias também são transmitidas para a nossa água. Então, assim, tragam a sua garrafinha, as pessoas que estão em seus lares, coloquem o seu copo, e com certeza, aquilo que for necessário de melhor para cada um de nós, que são as energias de saúde, de amor do Pai Maior, ali serão depositadas. Então, vamos unir os nossos pensamentos, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa gratidão por aqui estarmos, Senhor, reunidos entre irmãos, com toda essa espiritualidade amiga que nos acompanha,
que nos protege, que nos intui e que nos trouxe até aqui nesta manhã. Senhor, é com muita alegria que nos entregamos em Tuas mãos. Senhor, sabemos que somente Ti sabe o melhor para cada um dos nossos corações e das nossas mentes, pois assim nos comportamos, deixando que essas bênçãos que caem do alto envolvam todo o nosso corpo físico, cada célula do nosso corpo, cada gota do nosso sangue, aqueça os nossos corações, tranquilizem as nossas mentes, harmonizando tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual. Na certeza, Senhor, de que estás conosco em todos os instantes das nossas vidas, nutrindo, curando, amparando, orientando, sustentando-nos, Senhor, no nosso aprendizado constante. Essas bênçãos enormes, Senhor, que nos envolvem, que aquecem o nosso ser nesse instante, nós desejamos para todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, vinculados a nós por afinidade ou por compromisso, mas que a misericórdia divina se espalhe por esse planeta, tocando a cada coração, envolvendo a cada mente, sustentando a cada filho que sofre, que pede socorro, ou mesmo aquele que ainda nesse instante se encontra adormecido para essa luz maior. É na certeza, Senhor, do Teu cuidado, do Teu amparo, do Teu carinho infinito para com todos nós, que nós lhe agradecemos as bênçãos recebidas, orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas ofensas. Ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair quando em tentação. Livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. A doce paz de Jesus acompanhe, intua e ampare a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.